Glória a Deus. Foi feita uma leitura da palavra de Deus aqui hoje. Salmo 24, versículo 1. E eu queria que você gravasse esse versículo e fizesse dele a sua confissão toda essa semana. Você possa crer nessa verdade. Olha o que diz: do Senhor é e tudo que nela existe. O mundo e os que nele. Você vive aonde? Então você pertence a Ele. Eu creio que durante essa semana Ele vai cuidar de você. Nada vai te faltar. Mantenha confiança nesse Deus, que a sua palavra diz que dele é tudo que existe na terra. E você está vivendo ainda aqui. Você pertence aos céus, mas você ainda está aqui na terra. E você é obra das mãos dele. Então, ainda que o nosso adversário mentiroso queira colocar nos seus ouvidos que não vai dar certo, que não tem solução, que não vai dar jeito, nós iremos e já tomamos posse da promessa do Senhor através da sua palavra. Se nós crermos nesta palavra, que nós somos propriedade dele, nós iremos experimentar os efeitos da palavra em nossas vidas, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Que esta semana seja uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de alegria. Talvez uma semana de enfrentar os leões, mas certos que eles irão cair, porque o dono da promessa está conosco. Ele é o nosso Deus. E Ele que cuida de cada um de nós. E nós temos motivo para louvar ao Senhor, porque até aqui Ele tem cuidado. E continuará cuidando de nós. Até o dia que Ele ressurgir de forma surpreendente, sem ninguém esperar, tocando a trombeta e dizendo: igreja minha, vem morar comigo toda a eternidade. E aí a gente vai subir. Você pode olhar para essa pessoa e dizer assim: você vai subir? Diga assim para ela: porque eu vou subir. Aleluia! Quem vai subir, dá um glória a Deus aí. Nós vamos subir. Enquanto a gente não sobe, a gente vive aqui fazendo a vontade dele. É por isso que nós iremos ser fiel, porque nós temos um chamado. E este chamado de Deus, nós iremos viver o chamado do Senhor. Ainda que tenhamos que enfrentar muitas coisas, nós iremos viver o chamado de Deus em nossas vidas. E muitas vidas irão se render aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, através da nossa vida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe durante esta semana. E eu quero falar em bênção de Deus, pedir que o Senhor continue abençoando a vida do nosso irmão Val e o nosso irmão Rodrigo, que fizeram aniversário dia 29, né? Que o Senhor vos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus para todo sempre. Que este novo ciclo que se iniciou no dia 29, seja ele vivido todo na presença de Deus e vivendo o chamado de Deus para a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quero convidar nossa irmã Alessandra, que irá ministrar a palavra esta noite para os nossos corações, e trazer dois avisos. Um, que no próximo sábado, a partir das 14 horas, nós teremos aqui na igreja, estaremos recebendo os líderes de embaixadores do rei, da capital e do estado, assim como os homens, a partir das 18 horas. Então, você que é homem da igreja, então venha também para estar aqui conosco, juntamente com esses homens de tantos outros locais,
em um tempo de louvor, de adoração, um tempo na presença do Senhor, para a glória do Senhor. E também de fazer um convite, nós teremos um retiro espiritual no próximo mês, 19 a 21 de julho. Nós temos somente 100 vagas. Dessas 100 vagas, até ontem, nós já tínhamos 70 vagas preenchidas, então significa que nós só temos 30 vagas. Você que ainda está pensando em ir, corra para colocar o seu nome e garantir a sua vaga de estar durante esses 3 dias sendo abençoados por Deus em nome de Jesus. Eu tenho certeza, se eu pudesse lhe dar um conselho, esta noite diria para você, não deixe de ir, porque Deus tem algo especial para as nossas vidas durante esses dias, lá em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor está conduzindo as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor traga a lembrança da tua filha nesta hora, tudo aquilo que o Senhor já falou ao coração, e que ela possa ser um instrumento do Senhor esta noite, para dar destino para as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós estamos iniciando mais um mês de junho. Hoje é o segundo dia do mês de junho. E este mês é considerado para nós, batistas, o mês da educação cristã missionária. E quando todas as vezes que entra no mês de junho, eu não tenho como esquecer, porque quando nós viemos de lá, né, dessa educação feminina, a gente lembra que no mês de junho, a gente está pensando sempre sobre educação cristã. E eu quero dar um aviso antes de nós começarmos, porque nós teremos no dia 23 deste mês, que é o Dia de Educação Cristã Missionária, uma programação. Depois a irmã Milena vai estar disponibilizando para os irmãos, ou melhor, para as mulheres lá no grupo da MCM. Mas aqui na igreja vai ser no dia 28, uma sexta-feira, Dia de Educação Cristã Missionária, vai ser aqui, tá certo? No dia 15, essa mesma data vai estar sendo comemorada pela ABS lá na PIP de plataforma. Então, vai ser um momento. Aqui nós vamos estar com um seminário de discipulado, mas nós estamos somente divulgando, porque é algo muito importante. Quando eu digo que é algo muito importante, é porque a educação cristã missionária tem formado pastores, tem formado missionários, tem formado uma liderança para a igreja local. É essa educação cristã missionária que vem através das organizações missionárias, da sociedade de homens, e vamos lembrar que hoje, primeiro domingo de junho, é o dia do Homem Batista. É uma organização missionária. As Mensageiras do Rei, uma organização missionária. Os Embaixadores do Rei, uma organização missionária. A MCM, Mulheres Cristãs em Ação, é uma organização missionária. Os Amigos de Missões, que são as crianças, é uma organização missionária. Então, esta igreja é uma igreja missionária, amém? Então, você e eu somos missionários. Não tem como nós falarmos de que nós não somos missionários, porque somos missionários, porque Deus nos chamou, nos vocacionou, nos deu uma missão com a grande comissão de ir e fazer discípulos por todas as nações. Amém, irmãos? Então, não temos como falar sobre isso, porque esta igreja também ela nasce a partir de um ardor missionário, a partir do chamado de alguns irmãos para que aqui, neste lugar,
fosse implantado o reino de Deus. Que o reino de Deus aqui neste lugar viesse ser inaugurado no coração daquele que estava perdido, daquele que estava andando em trevas e que viu a maravilhosa luz do Senhor através da sua santa palavra. Então, nós não podemos falar de educação cristã missionária sem falar sobre as organizações e agradecer a Deus por essas organizações que têm estado conosco. Mas essa não é a mensagem desta noite. Os irmãos já estão vendo ali. Coloca lá, por favor, Maurício. Por favor, multiplicar e discipular, porque é interessante. Irmãos, essa educação cristã, ela começa no lar. Então, todo esse processo que hoje você vive, que nós vivemos, começa no lar. Quando o pastor aqui, há poucos instantes, disse assim, coloca aí o Salmo 24:1. Quando Emily começou a recitar, eu me lembrei logo das mensageiras do rei. Não é mensageiras? O versículo do terceiro ideal. Reconhecerei a minha mordomia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós lemos numa nova versão, mas a versão que eu aprendi foi essa, quando eu tinha 9 anos, e até hoje está aqui no meu coração, porque foi ensinado, foi inculcado, foi o tempo que chegou a mim e que me deu a oportunidade de conhecer a verdade da palavra de Deus. Então, nós temos, irmãos, um momento que é crucial na nossa vida, que nós devemos decidir tomar algumas decisões. E uma das decisões é ensinar a palavra, viver a palavra e ensinar nessa janela que é da infanto-juvenil. Porque naquela janela ali, naquela faixa etária ali, quando você ensina algo para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu netinho, na sua netinha, aquilo vai ficar imprimido no córtex cerebral, no lugar onde ficam registradas as memórias afetivas, cognitivas. É ali que vai ficar a palavra de Deus marcada para transformar aquela vida. E aqui nós temos uma liderança que veio destas organizações missionárias, que veio deste ide de Jesus, que é multiplicar. Correto? Irmãos, eu queria falar nesta noite sobre o ciclo natural da vida espiritual. Vocês estão vendo aí, né? Na missão Eu Mais Um, multiplicar e discipular. E ali envolve o quê? Evangelização discipuladora, envolve nascimento, envolve o amadurecimento, envolve o crescimento, envolve compaixão e graça, formação de líderes, multiplicação, plantação de igreja, que está regado tudo isso através da oração, que é uma disciplina espiritual, juntamente com outras disciplinas espirituais, que quando a gente recebe a Cristo e começa a nossa caminhada de santificação, essas disciplinas espirituais não podem faltar na vida daquele que tem Jesus Cristo. É a meditação da palavra, é a oração, é o jejum. Agora me esqueci algumas outras, viu? Mas tem mais. As disciplinas espirituais. A solitude, a generosidade. O ciclo natural na biologia, quando nós estamos estudando, diz o quê? Que na biologia o ciclo natural da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Este é o conceito que nos é passado na biologia, no campo da biologia, no estudo, biovida, logia estudo, estudo da vida. Então, qual ciclo? O ciclo é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas qual é o ciclo natural da vida espiritual?
Qual é o ciclo que cada cristão precisa viver ou passar por ele? Nascer. Se a gente pensar que o ciclo natural da vida espiritual é nascer. E quando eu falo nascer, nós estamos dizendo sobre conversão. Conversão em Cristo. Ter nova vida com Cristo. Uma mudança de vida e de atitude. Isto é nascer no ciclo natural da vida espiritual. É nascer, é ser uma nova criação em Cristo. Eu queria ler 2 versículos, por favor, Nayara. João 3:3. Neste versículo nós vamos encontrar um encontro de Jesus com Nicodemos, um mestre da lei. E aí, naquele diálogo, naquele encontro de Nicodemos com Jesus, Jesus declara para Nicodemos: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o ciclo natural da vida espiritual começa com um novo nascimento em Cristo Jesus. É preciso nascer de novo. É preciso nascer em Cristo, converter-se, mudar de rota, mudar de pensamento, mudar de vida. Esse é o ciclo natural, começa. 2 Coríntios, Paulo vai falar aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 5:17. O que é que Paulo vai dizer? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, se alguém está em Cristo, permanece em Cristo, diz que estar nele, tem que ser uma nova criação, uma nova criatura. Porque as coisas velhas, as coisas antigas, não fazem mais sentido para você nem para mim. As coisas velhas já morreram. As coisas velhas já passaram. Tudo agora se faz novo. Você já tem certeza que você já nasceu em Cristo Jesus? Porque na vida biológica você está vivo, você nasceu. Mas em Cristo, você já passou por este novo nascimento, essa nova transformação de vida, vida com abundância, vida com Cristo. Nicodemos era um homem das letras, um homem sábio, um homem erudito, um homem de conhecimento, mas desconhecia o nascer de novo, o nascer em Cristo, ter uma mente mudada, uma mente transformada, uma vida nova com Cristo Jesus. Mas neste novo ciclo, neste ciclo natural da vida espiritual, é preciso crescer. Porque a gente não somente nasce em Cristo, a gente precisa crescer em Cristo. E crescer em Cristo é o quê? É buscar a santificação. Crescer em Cristo é amadurecer. Crescer em Cristo é formar em nós o caráter de Cristo. Tem gente que nasce em Cristo, mas não amadurece. Fica criança. Pensa como menino. Faz coisas de menino e nunca cresce. E a gente precisa ter uma vida saudável, espiritual. Precisamos crescer. Então, vamos lá? Vamos ver aqui? Hebreus 12:14. O que é que Hebreus 12:14 diz? O que é que o autor de Hebreus vai dizer? Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, olha, diz que ninguém verá o Senhor. Todos nós queremos ver ao Senhor. Todos nós queremos estar com o Senhor. Todos nós ansiamos e almejamos estar com Ele. Cantamos hoje à noite, você cantou, eu cantei também, que quero estar lá. Pastor aqui declarou que eu vou subir, eu também vou, viu?
Você vai? Mas eu vou pegar suas palavras, pastor, mas não agora. Porque eu acredito que Deus tem muita coisa para fazer ainda através da minha vida e através da sua vida. Mas como veremos ao Senhor se nós não buscarmos uma vida de paz com todos os homens, naquilo que depende de você, naquilo que depende de mim? Como nós veremos ao Senhor se nós não buscarmos a santificação, que é tão necessária para que possamos ver ao Senhor? Afastar das coisas que nos traz dificuldade em estar na presença de Deus. Santificação é querer estar mais perto de Deus. É buscar a vontade de Deus. É querer viver a vontade de Deus. É querer se satisfazer naquilo que Deus tem para a sua vida, nos propósitos que Ele designou para a sua vida. É isso que é viver. É viver longe do pecado. É dizendo não para as coisas que nos afastam de Deus e dizer sim para Deus. É renunciar, é morrer, é negar a carne. Isso que é santificação. Não basta somente nascer de novo. Precisa crescer. Para não ser meninos, como lemos hoje de manhã em Efésios 4. Como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. A gente precisa crescer. Paulo, em um momento, ele vai dizer aos coríntios que tem um momento da vida que ele vai tratar de alguns assuntos e diz: olha, eu não pude dar mais um alimento mais sólido a vocês porque vocês são como bebês, ainda estão bebendo o leite espiritual. Eu não posso dar uma papinha, eu não posso dar um feijão, em outras palavras, eu aqui parafraseando o texto. Eu não posso dar um ensino mais vigoroso a vocês porque vocês são meninos, vocês não vão suportar. Tem que amadurecer, tem que crescer em Cristo. Não pode somente nascer, tem que amadurecer, tem que crescer, tem que se santificar, tem que buscar o caráter de Cristo. Gálatas 4,19, a parte final do texto é um dos lemas do Seminário Betel brasileiro, que diz assim: até que Cristo seja formado em vós. Paulo falando aos Gálatas, ele diz: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso é crescer. Isso é crescer no ciclo natural da vida espiritual. Você tem crescido em Cristo? Como é que você está crescendo em Cristo? Crescer em Cristo implica em conhecê-lo cada dia mais. É você buscar querer conhecer aquele quem você adora. Você conhece de fato quem você adora? Ou você só adora de lábios, de palavras, da boca para fora? Você conhece o Deus que você canta? Você tem um relacionamento, você consegue ouvir esse Deus falando com você, o seu coração? Quando você está tomando um caminho errado e ele fala ao seu coração, você consegue identificar a voz de Deus falando com você? Deus fala. Deus é aquele Deus que fala. É o Deus vivo, todo-poderoso. Ele fala. E Ele quer mudar a nossa vida. Quer que nós vivamos uma vida madura em Cristo, termos o caráter de Cristo em nós, as marcas de Cristo em nós, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou. E aí Paulo vai dizer: mas nós temos a mente de Cristo. E como é a mente de Cristo? Você já parou para pensar quando você estava em algum momento da sua vida que você viu sem saber como resolver e você se perguntou: no meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, nessa situação, como Jesus procederia? Nesse momento agora, qual seria a atitude de Jesus?
Isso é amadurecer em Cristo. É pensar como Cristo pensou, é ter a mente do Senhor. Mas o ciclo natural da vida espiritual implica em reproduzir. E quando a gente fala em reproduzir, a gente está falando de produzir. Produzir Jesus na vida de outros, deixando um legado. João 15:16. Nós tivemos, meus irmãos, na sexta-feira, um treinamento maravilhoso para os líderes. Que pena que nós não pudemos contar com uma grande parte dos líderes aqui da nossa igreja. Mas uma palavra desafiadora, uma palavra reflexiva, uma palavra que nos para nos chamar sobre o que estamos fazendo, qual o nosso chamado. Se estamos, de fato, vivendo aquilo pelo qual Jesus nos salvou, nos resgatou, nos redimiu. João 15:16 faz parte desse contexto em que Jesus disse para os seus discípulos: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. A gente não vai fazer aqui uma exegese do texto, nem tampouco ficar falando teologicamente, não, porque abre precedentes para algumas coisas. Mas eu quero dizer para os irmãos que você pensa que Jesus também só te escolheu, assim, você escolheu Jesus? Não, foi ele que te escolheu, viu? Você ouviu o chamado dele, ele te escolheu, ele te chamou, te designou, chamou pelo nome. Mas ele não te chamou para qualquer coisa, não. Primeiro, porque Jesus não chama ninguém desocupado. Jesus nos chama para nos dar uma missão. E a missão é para que nós possamos ir. Ali está embutido a grande comissão de Mateus 28. Portanto, vão, façam discípulos. Essa é a missão. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, disse Jesus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa é para quem está na missão. Essa promessa é para quem está fazendo o ID, de que Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que ele nos dá esta missão. E ele diz, para que vocês possam ir e deem fruto, um fruto que permaneça. Porque não é somente dar fruto. A gente tem ganhado muitas vidas, e se ganhou vidas, quantas vidas já adentraram esse templo aceitando a Jesus? Mas quantos permaneceram? Quantos se consolidaram? Quantos puderam continuar a jornada? Por isso tem que ser um fruto que permaneça, a fim de que, qual o objetivo? A fim de que o Pai dê a vocês, é você mesmo, dê a vocês que estão aí vocês, sentados aí, me olhando, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Meu nome não, no nome dele, viu? Nome de Jesus, não é meu nome não. O nome não peça nada que não vai receber nada. Mas o nome de Jesus sim. Então, irmãos, o ciclo natural da vida espiritual que implica em crescer, em nascer, crescer e produzir, nos conclama, nos chama para produzir frutos no reino de Deus. Mas, neste ciclo da vida, na vida espiritual, ciclo natural da vida espiritual, nós somos convidados também para um outro momento que nem todos gostam. Não querem preparar-se para ele. Enquanto que no ciclo natural biológico diz que é nascer, crescer, reproduzir, morrer, aqui o morrer é viver eternamente com ele.
Viver eternamente com o Pai. Voltar para a casa do Pai. É terminar a tarefa aqui. É terminar a tarefa para ir para perto do Pai. Com uma consciência de que você e eu cumprimos a missão. Que cumprimos a tarefa. A tarefa está cumprida. O legado está deixado. E que outros continuarão o legado. E que outros continuarão a fazer a tarefa. Qual a tarefa? De ser testemunha do Senhor Jesus, de pregar a sua palavra. Essa é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa como igreja. Você é igreja? Amém? Quem é igreja aqui? Amém. Se você é igreja, tem que estar nesse ciclo. Tem que deixar esse legado. E quando eu penso em legado, eu penso de tantos homens e mulheres de Deus que entregaram as suas vidas a Jesus e que deixaram aqui legados, vidas aqui que foram evangelizadas por aqueles que hoje não mais estão conosco, mas que já foram para a glória, para perto do Pai, porque eles já acabaram a carreira. Eu gostaria de ler esse texto que Paulo vai dizer, 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Há uma recompensa, há uma promessa no final desta carreira, no final desta corrida, no final deste combate da vida cristã. Há uma recompensa. Essa coroa de justiça que está reservada e que está sendo oferecida a todo aquele que se perseverar até o fim, a ganhará. Jesus é aquele justo juiz que vai nos dar naquele dia esta coroa de justiça, porque amou a sua vinda, porque fez a sua tarefa. Irmãos, este ciclo natural da vida espiritual, todos nós precisamos avaliar se neste ciclo, não este final, porque nós ainda estamos aqui, mas se de fato nascemos de novo. Se o novo nascimento de fato é uma verdade em nossa vida. Temos que ser muito sinceros e fazer uma avaliação se estamos em Cristo, se Ele está em nós, se nós permanecemos nele, se Ele permanece em nós. Porque a partir dessa avaliação, dessa reflexão, nós vamos tomar decisões que vão definir o nosso futuro. Porque se nós não nascermos de novo, não adianta. Se nós não nos convertermos de fato, de corpo e alma ao Senhor, nós não veremos a Deus. Não completaremos esse ciclo de maneira saudável. E o Senhor nos conclama a isso, nos chama para isso, a viver este ciclo natural da vida espiritual, de maneira que venhamos glorificar o nome do Senhor. Deus quer nos usar, irmãos. Na sexta-feira foi nos apresentado a vida de Moisés, num estágio, momento em que ele já era um líder. Mas a educação cristã que Moisés recebeu de Joquebede foi decisiva para ser o líder que ele foi. Quando aquele menino nasceu, aquela mãe, quando viu aquela criança tão linda, porque o texto diz que é lindo. Se você for pegar lá o texto de Êxodo 2, quando Joquebede diz que vê a criança, diz que era tão bonita. E ali havia um decreto de morte para todos os meninos. Meninas não estavam se importando com meninas não, mas com os meninos. Sim, também como na época de Jesus, não é? Mas Moisés foi guardado pela sua família, pela sua mãe,
até me parece que 3 meses, e depois não tinha mais como conter aquela criança. E colocou no cestinho, betumou o cestinho, colocou. E aprove ao Senhor naquele rio Nilo. Imagino que eu fico pensando os crocodilos que haviam na época. Irmãos, vocês não têm ideia. Não é jacaré, não. Açu daqui da Amazônia, não, viu? Que é um dos maiores e que a gente aqui tem nossa, na nossa fauna. Não tem, não, viu? Não era o jacaré-açu, nem outro dos tipos, não. É crocodilos enormes, que até hoje ainda existem pelo mundo e que têm dizimado muitas vidas que entram nos rios. Roda, vira e mexe, você vê lá uma notícia. E Moisés, aquela criança, ia ser um lanche. Podia ser um lanchinho, um petisco para um crocodilo daquele, mas Deus tinha propósito na vida dele. Deus o escolheu e tinha propósito. Você também é escolhido e Deus tem propósito com você. Procure saber de Deus qual é o propósito dele com você. Moisés, naquele dia que foi colocado, a filha de Faraó estava se banhando, tomando o seu banho, se refrescando. E de repente veio aquele bebê, ou melhor, as suas servas veio, e entregam para ela e disse: olha, deve ser um dos hebreus. Colocou aqui para ver se eu vou pegar esse menino. Mas era Deus já trabalhando para que aquela nação dos israelitas que estavam ali, os hebreus que estavam ali, pudessem ser libertos. E a criança, quando é recebida pelos egípcios, como é que vai criar uma criança, né? Dar o leite materno para uma criança, se visto que ali naquele momento talvez não tivesse ninguém parturiente, alguém que tinha acabado de dar à luz. E aí Miriam chega e diz assim: a senhora quer alguém que tome conta desta criança? Menina, você conhece? Tem uma pessoa, a própria mãe da criança, só não contou quem era, né? O milagre fala, mas não diz quem é o santo, né? Só fala. E aquela criança é criada pela sua mãe Joquebede, conhecendo toda a história de um Deus todo-poderoso, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele conhece através da educação que é dada dentro de casa. Educação começa em casa. Educação começa em casa. E educação cristã também. Quando você lê uma história da Bíblia para o seu filho à noite, quando você fala dos heróis do Antigo Testamento, as historinhas, quando você traz o seu filho para a escola bíblica dominical, e aqui eles ouvem sobre Daniel, Gideão, Moisés, Jacó. Quando ele começa a ouvir, vai começando a imprimir no coração deles a fé em um Deus grande. Um Deus que eles não conseguem apalpar, mas que ele consegue vislumbrar, ver ou ouvir de milagres e maravilhas que o Deus fez. De testemunhos vivos daquilo que Deus fez na vida. Você conta o que Deus fez na sua vida, na sua família, aqueles pequeninos que estão ao redor de você? É tão importante, irmãos, porque a fé começa a ser impressa no coração dos meninos assim. Mas isso tem que estar primeiro no seu coração. A lei diz isso. E ensinarás a teus filhos, mas primeiro tem que estar no seu coração. Tem que estar na sua alma. Resumindo a história, irmão. Moisés teve uma educação que o forjou, que o preparou para que ele pudesse ser um líder. E ele cumpriu a missão que ele teve. Não é? São muitos anos, 40 anos no Egito. Aí tem aquele problema lá que ele vê um dos seus conterrâneos ali sendo maltratado e ele mata o egípcio, foge, passa 40 anos em Midian
40 anos perto do deserto do Sinai, 40 anos pastoreando naquele deserto, ovelhas de Jetro, casa, tem filho. Depois de 40 anos, Deus se apresenta a ele naquela sarça ardente, numa experiência sobrenatural. Nunca ninguém tinha visto aquilo. Como pode um arbusto pegar fogo e ele não se consumir? Ter um fogo ali incendiando e não se deteriorar. Tinha que ser algo especial. Era Deus se revelando. E Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a mim. Porque Ele tem propósito e missão para a sua vida. Você ainda tem muita coisa para fazer para o reino. Você precisa produzir para o reino. Depois de 80 anos, 40, como 40, 80, ele retorna e tira aquele povo dali do Egito. Tudo é um propósito. Teve sua vida transformada, nasceu, teve sua vida transformada, amadureceu com os problemas, amadureceu com as experiências da vida, recebeu o chamado de Deus e retornou para onde ele deveria retornar, para tirar o povo de Deus do Egito e levar para a terra prometida. Deus deu a ele para dar ao povo a lei que regeu, que dirigiu toda aquela nação, por toda a sua história. Deus quer fazer assim também comigo e você. Deus quer ter um encontro real contigo. Se você não sentiu ainda o chamado de Deus na sua vida, talvez Deus já tenha falado para você várias vezes. E talvez você não tenha dado atenção ou pensado que não tenha sido Ele que tenha falado com você. Mas Deus lhe quer para que você ganhe mais um, para que eu ganhe mais um, para multiplicar. Mas não é só multiplicar, é discipular. É imprimir naqueles com quem a gente anda ao lado. Imprimir na vida dele o caráter de Cristo. Queria orar com você. Você pode abaixar sua cabeça? Pai, nós somos a igreja do Senhor. A igreja que foi comprada, remida, lavada pelo sangue de Jesus. Não foi à toa o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância, mas também ele nos deu uma missão. Deus, nós queremos ter um ciclo natural, espiritual, um ciclo espiritual saudável nas nossas vidas, para cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Entendendo, Senhor, que é tão importante conhecer ao Senhor e continuar te conhecendo, buscar a tua vontade para as nossas vidas, o propósito do Senhor para as nossas vidas, que pode ser um propósito específico, mas é um propósito que é inerente a toda criatura que te aceita. O propósito, Senhor, que faz parte de cada um de nós, que é de nascer, crescer e multiplicar. Ah, Senhor, faz desta igreja uma igreja missionária em potencial. Uma igreja, Senhor, que discipula, uma igreja que vive o ID do Senhor Jesus. Pai, se há alguma coisa na nossa vida que precisa ainda ser restaurada, consertada, continua trabalhando, Senhor. Porque cremos que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas a completará até o dia de Cristo Jesus. E queremos aqui dizer que esta nova geração que aqui se encontra será uma geração que vai produzir líderes eficazes, que vai produzir missionários, pastores, servos e servas do Senhor, que não tem a sua vida como preciosa, contanto que cumpra a carreira pela qual eles foram salvos.
Oh Deus, nós queremos profetizar isto. Oh Deus, em nome de Jesus, toma-nos nas tuas mãos. Faz o que te apraz, Senhor, das nossas vidas. É o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua palavra ministrada aos nossos corações. Foi o Senhor que te escolheu. E Ele te escolheu com um propósito específico. Ele te escolheu porque Ele quer, através da sua vida, transformar muitas vidas, para que naquele grande dia que Ele venha, essas vidas também possam ir morar com Ele toda a eternidade, assim como eu e você iremos morar para a glória do Senhor. Portanto, para isso, é necessário que nós venhamos crescer, amadurecer, para multiplicar para a glória do Senhor. Você quer isso para a sua vida? Você quer viver isso para a sua vida? Então coloque em prática essa palavra. Que nós possamos sair daqui esta noite desejosos a colocar em prática esta palavra, porque nós queremos viver a missão que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Fiquemos de pé. O Senhor continue abençoando a nossa irmã Alessandra e a usando de forma sobrenatural. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quero orar nesse momento, finalizando, orar também pela nossa irmã Eliana. Vai estar viajando amanhã, ela me falou ali há pouco, vai estar viajando. Eliana tem buscado a formação pela Junta de Missões Nacionais e nós cremos que o Senhor também irá usá-la de forma sobrenatural, buscando conhecimento lá para nos treinar aqui também, né? Eu tenho certeza que toda a bagagem que a Eliana tem se preparado, ela vai derramar em nossas vidas, né, para que a gente possa ser treinados para a obra missionária para a glória do Senhor. Então nós oremos pela vida dela, pela viagem, por tantos outros irmãos de outras igrejas que também estarão indo para esta viagem que é de formação, né? São as provas que vão fazer lá, conferência, né? E que o Senhor possa os levar e trazer em paz em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Não há um outro Deus além de ti, que tem o controle de todas as coisas. E nós podemos ver o teu controle, ó Deus, na vida de Moisés, ó Pai. Aonde todos imaginavam que estava perdido, que não tinha solução. Mas o Senhor traz a solução para todas as coisas. Portanto, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem uma saída para as nossas vidas, ó Deus. Ainda que os nossos adversários, o inimigo, como fala a tua palavra, que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância, ó Pai. E que é com esta palavra que nós queremos nortear a nossa caminhada. Que a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. Por isso, nós não iremos recuar, pelo contrário, nós iremos continuar avançando para a glória do teu nome. Ó Deus, que a tua palavra ministrada aos nossos corações continue produzindo efeito, Senhor. Ó Deus, e outras vidas possam ver os efeitos da tua palavra em nossas vidas e queiram experimentar da tua palavra também. Oramos pela vida da nossa irmã Eliana, assim como esta caravana que estará indo para esta conferência, Senhor. Os abençoa, os leva em paz, os dá uma estada em paz e de alegria, e os traz em paz protegidos pelo Senhor. Faz isto, Deus, para a glória do teu nome. Agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares nesta hora.
Que o Senhor nos livre do homem sanguinário e roubador. Que o Senhor nos livre de todo acidente. Nos faz chegar em casa em paz. E encontremos a nossa família em paz. Que esta semana nós possamos experimentar o teu sobrenatural em nossas vidas. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Deus os abençoe. Tenha uma semana de paz em nome de Jesus.